Voltando, pessoal, a gente comentou aqui, fizemos uma revisão do exercício anterior, introduzimos a explicação sobre a pilha, bateria, acumulador que a gente usa nos automóveis, que são 6 pilhas, na verdade, de 2 volts, que dá um total de 12 em série, né? E aí você tem uma solução de ácido sulfúrico, que à medida que essa bateria funciona, a descarga, essa solução de ácido sulfúrico se transforma em sulfato de chumbo 2 e água. Então sua densidade vai diminuindo. A indicação que a bateria está terminando é a queda na densidade através de um densímetro. Ok? Tudo bem? Nessa bateria, a gente percebeu que o ânodo, o polo negativo, onde sofre oxidação, é uma placa de chumbo metálico que se transforma em chumbo 2+, na forma de sulfato de chumbo 2+, o sulfato prumoso. E o cátodo, que é onde sofre redução, é o óxido de chumbo 4, ou dióxido de chumbo, ou óxido plúmbico, que é chumbo 4+, ele ganha 2 mols de elétron e vira chumbo 2+, na forma de sulfato de chumbo. Então, numa forma resumida, eu tenho chumbo metálico, chumbo 4+, antes da seta, e depois da seta, 2 mols de chumbo 2+. Um sofreu oxidação, o outro sofreu redução. Lembrando que o ânodo é o polo negativo, é o que sofre oxidação, é onde migram os elétrons. O cátodo é o polo positivo, é o que sofre redução, é o que recebe elétron. E a corrente elétrica sai do cátodo para o ânodo por convenção da física. Tudo bem? Então vamos continuar o processo. Bom, a pilha comum, né? A pilha comum que a gente chama pilha de Lacleche, né? Essa pilha comum. A pilha seca, né? Pilha comum que usamos atualmente foi inventada por Lacleche, por isso que é pilha de Lacleche, em 1865. Pilhas desse tipo dão origem a uma voltagem de 1,5 volts. São relativamente baratas e por isso são muito usadas em lanternas, aparelhos de som portátil, brinquedos, etc. Eu tenho uma tampa de aço, eu tenho um polo positivo. Observe um detalhe importante, esse polo positivo ele é sobressalente. O negativo não. Por quê? Porque as pessoas que não têm o sentido da visão, elas usam um tato. Então ela tem que perceber que é um polo positivo e negativo pelo tato. O que tem sobressalente sempre por padrão de convenção é o positivo. O outro é o negativo. Ok? Naquelas pilhas que eu chamo pilhas comprimido, que é um outro tipo que eu vou mostrar, também você tem um padrão que você tem que seguir. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Eu tenho um pinche, que vai ser um isolante também, um papelão, uma blindagem de aço, e aí você tem um fundo de aço, aí você tem uma pasta interna de óxido de manganês 4, aqui é manganês 4, cloreto de amônio, água, grafite, que é o que vai passar corrente, né? Ele transfere eletricidade, porque o grafite não é metal, mas ele tem elétrons livres, a gente viu no primeiro ano, que a condução da corrente elétrica na fase sólida se dá entre os metais ou qualquer espécie. E quando eu falo espécie, pode ser em um aglomerado de átomos, não importa. Qualquer espécie que tenha elétrons livres na nuvem π conjugada. Conjugada é alternada. Como o grafite, a gente viu no primeiro ano, tem hibridização sp2, ele tem nuvem π conjugada. O que é conjugado? Se a pessoa não lembra, alternada. Dupla simples, dupla simples. E aí permite a condução da corrente elétrica e o amido. Você tem a barra de grafite, que é o polo positivo, onde vai sofrer a redução, que eu disse. O recipiente de zinco, que é o polo negativo, o zinco vai deixar de ser metal, então. A parte externa, que é cloreto de zinco, cloreto de amônio, água e mais amido. Bom, o polo negativo é o zinco e constitui o próprio corpo interno da pilha. O polo positivo é, na verdade, o óxido de manganês, né? O grafite é só para envolver. Em pó que está presente na pasta interna da pilha. Essa pasta tem caráter ácido devido à presença do cloreto de amônio. Por que ácido? Porque vem de um sal de ácido forte e base fraca. Por isso que esse sal tem caráter ácido. É um sal normal de pH ácido. Note que a barra de grafite funciona como polo positivo apenas na condução da corrente elétrica, que é o que eu tinha comentado. As reações são complicadas e não totalmente esclarecidas. Em linhas gerais, ocorre o seguinte: polo negativo, zinco metálico, vira zinco iônico, liberando 2 mols de elétron.
é o polo negativo, é o ânodo, é onde sofre a oxidação. O metal deixa de ser metal, vira o íon zinco. Há uma perda da massa do metal, um aumento da concentração de íon zinco no meio. O polo positivo é o cátodo, é onde sofre a redução, é o óxido de manganês 4, na presença do íon amônio, ganha 2 mols de elétron, vira óxido de manganês 3, amônia e água. Temos um detalhe, amônia é um íon, amônia é uma substância. Como é um íon, ele combinado com outro íon negativo, ele tende a ficar na fase sólida ou íons e meio aquoso. Mas a amônia é um gás, então é por isso que essas pilhas tendem a estufar, aumentar o volume, porque esse gás expande na parte interna da pilha. A reação global é zinco, óxido de manganês 4 e meio de amônia, formando o zinco 2+, a oxidação, e o manganês 3+, a redução. Então o elétron sai do zinco para o manganês, a corrente elétrica do manganês para o zinco. Ok? Na verdade, essas pilhas não funcionam totalmente a seco, tem um meio aqui. No seu interior, a pasta são úmida, o que dificulta a migração do zinco. Por isso, só obteremos delas um rendimento máximo, intercalando períodos de uso e de repouso. Além disso, considerando que suas reações são muito complexas e que a migração dos íons através da pasta é muito lenta, concluímos facilmente que essas pilhas não podem ser recarregadas como a bateria de um automóvel. Ela demora muito, porque o meio não conduz muito corrente elétrica, porque o meio não é aquoso, é um meio úmido, pastoso. Bom, tá aí, pilhas alcalinas, aí já é uma outra pilha, pessoal. Aí a gente tem a pilha comum, a de Leclerc, e tem a pilha alcalina que ela vai dar mais energia do que a comum. É um aprimoramento da pilha de Leclerc. É uma pilha seca de zinco e óxido de manganês. Em solução eletrolítica de base forte. Repare por que base forte. A de Leclerc usa cloreto de amônio, que vem de uma base fraca. Essa não, usa uma base forte, aumentando a energia dessa pilha, mantendo o fluxo de elétron maior, então ela dura mais por isso. Sua voltagem também de 1,5 volts, porém sua duração é 5 vezes maior do que a da pilha de Leclerc. O Ca não forma uma camada isolante. O zinco não fica muito tempo exposto ao meio ácido, que o meio é básico agora. Aí eu tenho uma outra pilha, que é a pilha de combustível, pessoal. Essa pilha de combustível, já caiu na prova do Enem, se não me engano. Então vamos lá. Ao contrário das pilhas descritas anteriormente, que são dispositivos que armazenam energia elétrica, as pilhas de combustão são dispositivos de convenção contínua. Ela não armazena, ela gera energia e essa energia já é dissipada, já é usada pelo automóvel, pelo mecanismo que trabalha com essa pilha. Convenção contínua de energia química e energia elétrica. A ideia, em linhas gerais, é simples. É a queima dos combustíveis que produz energia, por exemplo, gás hidrogênio mais meio mol de O2, água mais calor. É uma reação isotérmica. O metano mais O2, CO2 e água mais calor. Reação isotérmica. O óleo combustível qualquer, mais O2, dando CO2 e água mais calor. Então ela usa reações isotérmicas. Esse calor pode ser usado numa usina termoelétrica para produzir eletricidade, como se obtém um rendimento na ordem de 40%. Considerando que as combustões são reações de oxidação, a ideia das pilhas de combustão é obter uma energia liberada pela combustão, já diretamente na forma de energia elétrica, o que eleva o rendimento para cerca de 55, sobe um pouquinho o rendimento. A pilha desse tipo foram usadas nas espaçonaves Apollo e agora nos ônibus espaciais. Elas funcionam pela reação de combustão entre hidrogênio e oxigênio, produzindo água. Por que seria a pilha a energia do futuro? Porque só forma água, a água não é poluente. Então, no ânodo, o hidrogênio, na presença do meio básico da hidroxila, forma 2 mols de água e liberam 2 mols de elétron. Então, na verdade, está tendo uma oxidação. Já no cátodo, meio mol de oxigênio na água ganha 2 mols de elétron e vira 2 mols de OH, fazendo o balanço de carga, hidrogênio mais oxigênio, formando a água, que é a combustão do hidrogênio.
A seguir apresenta um esquema dessa pilha. Você tem a turbina, né, que vai gerar energia, os elétrons, você tem o combustível hidrogênio, ele entra, né, ele sofre o processo no ânodo, liberando H+, e aqui no cátodo é o inverso, né? A hidroxila pega esse hidrogênio e vira, né? Desculpa, o oxigênio pega esses elétrons e vira o grupo H+, que foi liberado aqui. E aí mantém esse ciclo, né? Uma célula de combustível e uma membrana de troca de prótons, essas aqui, né? A grande vantagem dessa pílula de combustível, essa célula de combustível, é o seu funcionamento contínuo, a produção apenas de água que não polui o meio ambiente, foi como eu disse. Nas espaçonaves, essa água é usada pela tripulação. Outras vantagens é ser mais leve do que, por exemplo, as baterias de chumbo. Sua principal desvantagem ainda é seu alto custo. Ok? Essa é a grande desvantagem dessas pilhas. É o seu alto custo. Essas pilhas. Agora, as próximas eu vou comentar no último slide da aula de hoje, ok? Só um minutinho, eu volto já.